Antônio Amâncio aqui. É com grande satisfação que eu venho abrir este congresso de grandes mestres, de grandes feras da estética, né? Eu sou psicólogo clínico pela Unifavip de Vraio, né? Hoje chamado Aiden. Tenho um diploma internacional em Business, especialização feita na Irlanda. Sou teólogo pela FATEG. Sou especialista em neuropsicologia pela Faculdade Exuda e sou doutorando em psicologia clínica pela FIX, em Paraguai. E hoje eu andei pensando algo muito interessante para trabalhar a questão da estética e fazer a correlação com a psicologia. Minha base é analítica, né? Ou seja, psicanálise, e eu quis colaborar um pouco junto ao processo. De antemão, gostaria de saudar todos os organizadores do evento, a Dr. Micael, que é o grande mentor desse mega evento de cunho social, né, que vem ajudar toda a um grupo que está em vulnerabilidade social, e isso é realmente um ato filantrópico que poucos fazem nos dias de hoje. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês não é nada mais, nada menos do que vocês estarem se questionando o que é que um psicólogo tem a ver com a estética, né? Então vamos conversar um pouco e aí a gente vai fazer uma correlação. Narciso, quando nasceu, todo o nosso conceito, a nossa sociedade, fulano é narcisista, tudo isso faz com que a gente pare para pensar o que é realmente o conceito de Narciso, né? São conceitos que a gente vê ao longo da história e que, quando nasceu, um adivinho Tiresias profetizou que Narciso teria vida longa, né? Porém, ele jamais poderia contemplar sua própria figura. Uma vez que isso acontecesse, ele morreria, de tão belo que ele era. Era um jovem tão belo que ele era, digamos assim, apaixonante. Todos se apaixonavam por eles, homens, mulheres. As questões da sexualidade da época eram mais livres, né? Em um certo momento, por um castigo, por julgar ele um rapaz frívolo, a Afrodite, ela joga uma praga, assim, digamos, que ele iria se deparar com sua imagem. E quando isso acontece, num banco próximo ao rio, ele se confronta com sua imagem. E nessa imagem, de tão belo que foi, ele simplesmente desfaleceu, virou pó. Desse pó, ele tornou-se uma bela flor. Ainda assim, tornou-se belo. Então, essa é a grande referência que a gente tem. Fulano é narcisista porque se autovaloriza, é vaidoso, é metrosexual, né? São conceitos que a gente usa popularmente e às vezes a gente não se detém a origem, os conceitos epistemológicos da fala de Narciso. Então vamos lá. Se você observar, as culturas de beleza são muito lá atrás. A correlação com religião, a correlação com esse processo de reverência ao sagrado, se você observar o termo religião, ele tem uma palavra derivada do latim com o grego, religare, que significa religação do Criador com a criatura. Então, é essa reconexão com o sujeito para com o seu Criador. É quando ele professa a fé. E onde a gente vê essa beleza? As culturas mais antigas, os aborígenes, a qual no Brasil chamamos de índio, para se contemplar, para saudar o sagrado,
existe toda uma indumentária, existe toda uma pintura corporal, uma maquiagem, uma tatuagem, né? Que a gente vê isso em correlação nos indígenas e a gente vê isso no Egito Antigo. Há algo tão sagrado, a beleza é algo tão sagrado que ela é a vestimenta, ela é o instrumento básico, ele é o precursor, a indumentária. É você se adaptar, é você se preparar para se encontrar com o sagrado. Nas culturas nordestinas, eu vou fazer uma correlação muito popular, que culturalmente as melhores roupas se usavam aos dias de domingo. Por que os dias de domingo? Porque dia de domingo é dia de ir à casa do Senhor, é dia de ir à missa. Ou seja, você tem que ter sua melhor roupa para ir à missa. Você tem que estar bonito para ir à missa. Então, se você vê o conceito de beleza, o conceito de disciplina, de amor próprio, de cuidar-se, perpassa séculos, né? E aí a gente vai observando o quanto isso é sagrado, né? Quando a gente correlaciona com a antiguidade, e a gente vê isso que alguns estudiosos lá atrás já trazem conceitos gigantescos. Eu diria que, por mais que isso tenha acontecido lá pelo ano de 1909, quando Freud e alguns colaboradores da sua fala, como Lacan, mais na frente vem Jung, que rompe com esse processo com Freud, ele traz essa questão de quando você torna-se obsessivo pela beleza e usa o termo, e usa a referência, usa a metáfora de Narciso, né? Que ele representa um modo particular de relação com a sua sexualidade, um conceito crucial no desenvolvimento teórico. O narcisismo é um protetor do psiquismo e integrador da imagem corporal. Ele investe o corpo e lhe dá dimensões, proporções, possibilidade de uma identidade de um meu. Essa leitura você observa aqui e você vê. Ou seja, esse narcisismo, deixa eu explicar aqui, abrir melhor a tela para conversar com vocês. Esse narcisismo, ele é tão fantástico, ele é tão inerente à subjetividade do sujeito, que faz com que ele se torna uma proteção. A tua psique, ela tem intrínseca o teu subconsciente ou inconsciente, de forma psicanaliticamente falando, ela tem armas que vai te munir para se deparar com as realidades. Então, ela é uma forma de defender-se. O narcisismo, ela potencializa, ela massageia esse ego, ela prepara esse sujeito para algo. E aí a gente vai observando o quão rico isso é. Aí eu vou perguntar a você enfermeiro, acredito que no processo acadêmico de formação, eu andei lendo alguma coisa e alguns colegas me falaram a correlação do belo com o cuidado. Você quando fez seu código de ética, você quando pagou essas cadeiras, você se deparou quão grandioso é isso? Que o cuidar é algo belo? Você já imaginou a palavra belo como é sagrada? É o implicar-se, é o doar-se, né? E hoje você está em instâncias a mais, como enfermeira estética, como enfermeira esteta, como farmacêutico, como biomédico, como odontólogos, né? Eu os parabenizo, vocês da classe de saúde, que lutaram com leões, com dragões, que cartelizavam a saúde, acreditando que girava em torno de um grupo. Eu não estou aqui para tirar pedras nos colegas médicos, não, jamais. Mas existem supostas nomenclaturas, digamos assim, leis que não são justas.
e subestimam o poder que vocês têm. Vocês têm o belo e o cuidado nas mãos. Aqui, ó, a palma das minhas mãos. Vocês têm essa correlação. O belo e o cuidado. E hoje você é um enfermeiro esteta. Por quê? Quando a gente vai lá atrás em Narciso, algo mexeu com você, com essa beleza, o desejo de cuidar-se, o desejo de cuidar do outro. Significa o quê? Cuidado. Que correlaciona com o belo. Isso vai te gerar a satisfação. O empreendedor que vai trabalhar profissionalmente, vai ganhar dinheiro fazendo o que ele ama. Isso é a melhor profissão. Você fazer o que você ama. Existe o trabalhar e existe o estar empregado. E quando você embute sentimento nisso, você realmente se percebe um profissional realizado. Uma coisa que eu admiro aqui no Espaço Terapias, o meu colega Dr. Micael, eu vejo um cara que vai para o plantão, ele sai da clínica e vai para o plantão em um hospital público aqui, ele passa a noite, trabalha lá com uma área específica de transplante de órgão, ele é um enfermeiro responsável nessa área, mas o enfermeiro esteta, ele deixa o jaleco aqui do enfermeiro esteta e segue com essa profissão. Mas o belo e o cuidado perdura, está intrínseco na essência dele. No outro dia, ele volta, um pouquinho de olheira, como a gente sempre tem, né? Mas ele dá um trato, ele passa um ácido para mim, para ele, isso aqui é muito legal. E vai se cuidando. E se você para prestar atenção, volta o empreendedor. Veja a grandiosidade, a visão que hoje temos dentro da área da enfermagem. Eu jamais imaginaria, eu jamais faria um procedimento. Eu peço perdão que até um ano atrás eu jamais faria um procedimento com um enfermeiro esteta. Acreditava eu que só botox, preenchimento ou qualquer coisa do tipo, só quem tinha propriedade científica e acadêmica seria um médico. E deixa eu te contar um segredo. Ele deu show nos médicos e cirurgiões plásticos que eu passei. E hoje eu fico muito orgulhoso da classe de vocês. Vocês serão, já são, as molas precursoras para mudar o conceito e revolucionar a estética do Brasil. Vocês sabem que somos o segundo maior consumidores e, digamos assim, usuários dos conceitos e produtos estéticos? Pois é. A gente fica quase empatando com a América, com os Estados Unidos. Na Europa, eu morei 5 anos na Europa. Ah, você fazer um botox, você não precisa, você nem tem 50 anos. Nossa, eu tenho que esperar 50 anos para fazer um botox? Não, então a gente vê que os conceitos estão deturpados. Perdão. Vamos lá. Então, no meu Instagram, no Espaço Terapias, a gente tem alguns colegas psicólogos. E eu achei muito interessante. Eu filei isso aqui deles, um referencial de autoestima. Para eu falar todo um conceito científico, que mais na frente eu vou trabalhar com algumas questões patológicas, da autoestima. Você, profissional de saúde, na área da estética, vai se deparar, ou se já se deparou, com o comprador de sonhos. Ele tem frustrações, ele tem problemas, depressões, ansiedades, ele tem uma gama de problemas e ele chega para você como a panaceia. Você é a panaceia, ou seja, a cura para todos os males. E sabemos que isso não é possível. Você pega o belo, o cuidado e correlaciona com as possibilidades que as intervenções estéticas que você tem e detém
a cada dia que se especializa, pode oferecer àquele sujeito. Uma coisa que você precisa prestar atenção. Estamos num processo de pandemia. A gente está no fim do mundo, a gente está no fim dos tempos. Amâncio, eu diria que estamos no fim de um tempo. Estamos num período cíclico, o qual conseguiremos visualizar um novo conceito de vida. Então, estamos prestes a surtos, estamos prestes a lotar os consultórios de vocês, com todo mundo querendo resolver a vida, as ânsias, as ansiedades, as depressões com a estética. E aí precisa-se o equilíbrio que a gente falou agora há pouco, o belo e o cuidado. Aqui ele fala da seguinte forma: o que ninguém te conta sobre a autoestima? Imagina que você está dirigindo seu carro de boa e de repente você percebe que o ponteiro da gasolina está lá embaixo. Só que hoje você não está afim de parar para abastecer, então você simplesmente segura o ponteiro e empurra para cima. Problema resolvido, né? Beleza. Ok, você sabe que essa ideia é maluca. Isso não se aplica. O ponteiro é só um indicador, tá? Um indicador de quanta gasolina tem no tanque. Mexer nele não vai fazer o tanque encher a passe de mágica. Mas é bem assim que muita gente acha que a autoestima funciona. Pensar positivo e repetir frases até você acreditar é como mexer no ponteiro da gasolina. A verdade é que baixa autoestima é um sinal. É um sinal. É como um alerta vermelho que avisa que tem coisas na vida que precisam de atenção. O que é que esse teu paciente está buscando quando ele vem fazer uma intervenção estética? O que é que ele está precisando fazer? A autoestima, ela vem muito camuflada, né? Quando você vê o sujeito cheio de pompas, muita fala, você torna-se psicólogo também. Eu não estou falando, você torna-se ouvinte. Então, na escuta, você observa que existe algo que diverge do comum, que diverge passa pelo excesso, assim eu quero dizer, tá? Então, as pessoas, hoje as redes sociais são câmeras, digamos assim, são redes globos, que você tem todo o sonho que a pessoa tem de ir para a Rede Globo, de ser artista, hoje está na palma da mão com o celular. Você faz stories, você faz brincadeira, tem o TikTok, tem o Instagram, tem diversas outras coisas que te fazem uma estrela com número de seguidores. Então você usa filtros, maquiagens, só que na verdade você não é aqui. Aqui a gente tem algumas figuras, né, de imagem que vai fazer uma correlação quando eu vou falar da boa anamnese. Gente, eu não estou dizendo a você que você tem que fazer uma anamnese. Deixa eu melhorar falar aqui, que eu estou contestando a anamnese. Você tem um padrão de anamnese dentro do teu consultório, tá bom? Ótimo. Mas, para um pouquinho. Pensa. Escuta as queixas. O quê? Por quê? E para que você está fazendo esse procedimento? Além das indicações que aquele sujeito tem de trabalhar com aquelas intervenções. Naturalmente, se ele tiver essa indicação, mas você vai observar a ânsia de fazer, o porquê ele tanto deseja. E, naturalmente, quando ele quer camuflar isso com maquiagem, com cabelo, com uma fala, como dizia minha avó, pábula, com muita pabulagem, é um linguajar muito comum aqui no Nordeste. E eu compartilho com vocês com muito carinho. Então, prestar atenção, porque isso pode ser, a bem da verdade, ele está se sabotando. Eu vou contar uma história para vocês.
Eu fiz parte de uma clínica de estética por 6 anos e meio. E foi estranho na recepção a chegada dessa paciente. Foi estranho a queixa dela no processo. Era uma aplicação de laser, com um dermato que fez a aplicação de laser. Naturalmente não invasivo, vocês sabem que eu acredito que era um laser chamado Terashell, algo do tipo, que eram para varizes, né? E o dermato era quem estava aplicando e não teria nenhuma contraindicação. Os protocolos estavam seguidos corretamente. E na outra semana essa paciente volta dando escândalo na clínica. Ela já chegou atrasada e queria ser atendida de imediato. E queria por queria, e ansiosa, e falando demais, tomando muita água, e mexia muito a perna. A recepcionista observou a queixa dela, a dor era mais do que o comum no processo do laser. E com uma semana depois, sabe como é que ela voltou? Com a perna manchada, que ela parecia que tinha derramado ácido nas pernas. E todo mundo ficou questionando, e o que foi, o que foi, o que foi, o que foi. Eu tanto era o psicólogo da clínica, como era gerente de marketing. Então, eu pensei que foi o anestésico, o tópico, eu liguei para a empresa para saber se a ponteira estava com defeito, mas ela tinha sido a única paciente que tinha trazido esse processo. Sabe o que foi que aconteceu? Ela teve alergia ao gelo, ao processo CRIO, aquelas bolsinhas de gelo que a gente coloca para anestesiar o processo, ao gelo. Quem imaginava que ela teria alergia ao gelo? E gerou uma mancha horrível. E daí ela veio para a terapia comigo, passou alguns meses, ela estava com um grau de depressão altíssimo, e isso potencializou a angústia dela. Daí o dermatologista entrou com um processo de despigmentação, com alguns ácidos, e aí foi dando certo. Ela saiu feliz, mas se a gente soubesse, como eu falo, naquela boa anamnese, o que, por quê, para quê? Primeiramente, a gente teria conversado com ela teria se indicado a uma boa terapia, porém, a gente não evitaria a queimadura com o gelo, a alergia com o gelo que desencadeou isso. E aí, eu só estou compartilhando essa experiência com vocês, como foi forte, né? Então, as pessoas buscam por demais a perfeição, né? O corpo perfeito, o culto ao corpo, a cultura, a mídia, ela incute na maioria da sociedade o corpo magro, não estrias, não celulite, o cabelo liso, a maquiagem perfeita, o nariz empinado, tudo perfeito. E a gente sabe que perfeição não existe. Existem questões harmônicas, que hoje eu parabenizo vocês por poderem ter a intervenção de harmonização facial também. E vejo trabalhos fantásticos. Eu acompanho aqui no Espaço Terapêutico com o Dr. Micael, ele faz trabalhos fantásticos e ele também traz alguns relatos de colegas, como vocês, eu acho fantástico, né? Então a gente observa que num caso desse, nessa questão obsessiva pela beleza, a psiquiatria também trabalha com esse grau patológico. Isso chega a tornar-se uma doença, né? A gente chama de transtorno disfórmico corporal, ou síndrome de Quasimodo, que antigamente chamava de... Daqui a pouco eu lembro, perdão. Mas isso é um termo atual, tá? A CID-F 45.2. Não é só exata, ela precisa de correlação com outro CID para saber que transtorno ele é preciso. Que normalmente ele é associado a um toque, que tem toda uma ramificação, tá, gente? Ele é o F42 ponto alguma coisa e por aí vai. E aí a gente observa que quando o transtorno
ele começa a incomodar, ele começa a perturbar esse sujeito, ele torna-se patológico. Quando ele começa a tirar a paz, quando aquele sujeito começa a buscar intervenções estéticas constantes, buscas constantes, cirurgias plásticas constantes e nunca está satisfeito, isso é um transtorno. Nós temos ícones da mídia que eu diria a você são clássicos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês 2 ou 3 clássicos de personagens, de personalidades que fizeram dessa forma e que sofreram e que sofrem dessa intervenção, desse transtorno. Tem tratamento? Tem sim. Terapia e intervenção psiquiátrica. E aí todo um cuidado desse paciente chegar para você e quer uma coisa, quer outra, quer uma coisa, quer outra. Por quê? Porque você detém as intervenções estéticas e, mais uma vez, eu falo naquela coisa. Você tem a arte de externalizar a beleza real. O belo que o sujeito tem, você consegue exteriorizar. Você consegue pôr para fora. E com tuas intervenções, com as tecnologias que hoje você detém, com as capacitações, tu vai poder fazer o quê? Aperfeiçoar esse belo. Se você observa que existe um equilíbrio. Tudo que está no extremo, gente, é patológico. Você vê esses 2 CIDs, são mais comuns, existem outros, tá? Isso é para a gente não se alongar. Torna-se realmente uma bomba chiano no consultório de vocês. Mandem para cá, que a gente aqui tem acompanhamento psiquiátrico e tem uma equipe de 8 psicólogos que vai poder fazer essa intervenção. Eu falo assim brincando, porque realmente o paciente, cliente da estética, ele é bem delicado. A gente requer todo um cuidado com ele. Ele é muito minucioso. Ele é quase que um cristal. Você precisa de ter muito cuidado, porque ele busca a perfeição. E ele atribui a você, você é o Merlin, você é o mágico, você é o detentor que vai elaborar aquela beleza que ele tanto almeja. E você tem que compartilhar as responsabilidades. Eu posso fazer isso, é a minha parte. Agora a tua parte é essa, tá bom? Vamos lá. Aqui alguns casos clássicos. Só citei 2 bem fortes. O nosso Michael Jackson, que ele foi embora e me deu V1, ficou me devendo um. Ele estava com um show em Londres marcado, eu comprei o ingresso, na época eu estava em Dublin, eu estudava em Dublin, fazia aquela especialização em business, comprei o ingresso e ele morreu. E depois eu dei fim ao ingresso, eu devia ter vendido, porque tornou-se um troféu. Você vê o antes e o depois de Michael Jackson. Isso aí é uma disformia. A socialite é Jocelyn Wildenstein, de 80 anos hoje, né? Ela é suíça e foi casada em Las Vegas com o senhor, o Mr. Wildenstein. Veja aqui, 2003, 2008, não quero eu ser um sujeito a julgar essa mulher, mas a gente sabe que existe uma patologia que requer um cuidado, uma intervenção. Veja que ela procura incessantemente uma mudança. Ela está com 80 anos e ainda assim faz intervenções fortes. Estatisticamente, ela é a recordista de cirurgias plásticas, né? E se você observar essa primeira foto do lado direito da parte inferior, o quão natural, quando ela era mais natural, para nós brasileiros, a gente vê, ela tinha uma beleza natural que eu particularmente achava ela mais interessante.
né? Mas era o desejo dela. E você tem que se lembrar de uma coisa: você precisa respeitar o desejo do teu paciente, a subjetividade do teu paciente, mesmo que ele traga traços de transtorno. Algum tipo de transtorno, ele requer intervenção. Então, concilia-se com a intervenção. Caso você se depare com uma situação dessa, não deixe essa coisa enveredar. Converse sutilmente, fale da necessidade de que precisa de um acompanhamento. Hoje, os novos psiquiatras, eu respeito os antigos, mas assim, eu sou apaixonado pelos colegas que são bastante receptivos, porque eles têm um conceito de multidisciplinaridade, dele poder conversar contigo, dele poder compartilhar, e de tu indicar o paciente para ele, ele vai dar uma devolutiva. Obviamente, ele não vai trazer o sigilo, isso acontece aqui. Eu mando o paciente para o psiquiatra me devolve, ele me dá o processo terapêutico que foi adotado e, com base na psicofarmacologia, eu vou saber qual reação aquele paciente está tendo com as terapêuticas medicamentosas. Aqui, esses casos clássicos eu vou passar para vocês, como eu mostrei, vocês podem pesquisar mais. Eu tinha um que eu não consegui a fonte precisa, de uma jovem que queria parecer, almejava parecer Angelina Jolie, está no YouTube e ficou horrível. E aí, quando a gente se depara com isso, a gente vem para o grande mal da nossa sociedade, o grande mal que assola nosso mundo e que agora com essa pandemia vai ter um crescimento discrepante. Disso tenho a certeza. Nós psicólogos, os psiquiatras, nós temos encontros virtuais, os quais estamos nos preparando para poder abarcar as intervenções. A depressão, hoje, ela tem níveis diversos, tá? Ela tem níveis diversos. Ela está no CID F32, F33. Gente, o CID é de propriedade médica, tá? Isso aí, F, né? 32 e 33, isso é de propriedade médica. Eu só usei isso para referenciar como um transtorno psiquiátrico, né? Que existem perspectivas na psicanálise, existem perspectivas na constelação sistêmica familiar, que eu parabenizo, eu particularmente faço constelação e tenho resultados fantásticos. A ansiedade, que é o contraponto dessa depressão, né? Essa ansiedade é pressa de futuro, depressão presa ao passado, e você fica, como eu falei agora há pouco, vocês lembram, os extremos. Se detenha aos extremos, cuidado. Cuidado, que o povo antigo dizia, tudo demais é veneno. E nessas imagens você vê o quanto o sujeito está aprisionado. Essa jovem, o que é que ela faz? Ela está tentando, ela é depressiva, pensativa, que máscara ela vai usar? Que face ela vai pôr para sair? Se você lembrar, quando Jung rompe com Freud, chamada Carta de Amor, é muito lindo essa parte. Depois vocês... Eu não trouxe a bibliografia aqui, mas isso eu lembrei agora. Ele fala de personas. Personas são máscaras. Isso tem toda uma conjuntura no passado. A gente usa o ditado, um dia a máscara cai, né? E sempre cai. Vocês lembram qual é o símbolo do teatro? Máscaras. Ou seja, personagens que são adotados para representar algo e quando chega em casa, tira e se depara com a verdade. Então, muito cuidado. Você, profissional da estética, que abraça uma profissão com tanto carinho, é o cuidado que a gente falou. É esse carinho, é esse acolhimento que a gente fala, né? Outra imagem denota o sujeito altamente aprisionado. Do lado dele, um sujeito com a mente totalmente pulverizada, dispersa, né?
Eu tinha estudado isso na minha monografia em 2014. Agora, ainda está atual quando diz que a depressão, naquela época dizia assim, a depressão será a doença mais incapacitante do mundo em 2020, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. E se você observa hoje, a gente está vivendo nessa crise, a OMS está cortando relações com alguns países por conta de supostas conjunturas políticas, e a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser vitimado por isso, para a gente não perder nossas referências. Então, veja só, a depressão, como a doença mais incapacitante do mundo, esse sujeito, para ele usar essas personas que eu falei de Jung, usar essas máscaras que eu falei da imagem há pouco, da menina que ela escolhe a imagem. Quando eu falei da simbologia do teatro, que ele usa máscaras para representar algo, talvez esse sujeito ele vá ao seu encontro, ele vá ao seu consultório buscar essas máscaras. E o que você vai fazer com todo o bom senso, com aquela anamnese, o que, por quê, para quê, como você já tem uma anamnese rica, como eu observo aqui no Espaço Terapias, dentro do Espaço Dr. Michael, eu vejo isso de forma fantástica. Você quer isso para quê? Por quê? Né? Então, assim, essas pessoas, a gente tem que ter o cuidado que ela talvez queira tamponar, mascarar um processo que aquilo ali não é real, é fictício. E daí ela vem atrás de outro, de outro, de outro, e a gente termina se reportando naquele slide passado, que são patologias de disformia. É isso. Vamos aqui, que agora eu vou falar sobre o que a gente fala dando continuidade. Juvenal, eu acho esse cara contemporâneo, por mais antigo que seja. Eu estive em Grécia em 2010, 2011, e eu pude beber de fontes assim. Eu já estudava alguma coisa na psicologia, e quando eu estive na Grécia eu achei fantástico quando ele diz mente sã, corpo sã. Por diversas vezes a gente usa assim, mente sã, corpo sã, mente sã, corpo sã. Mas qual é a essência disso? Qual é a essência que você quer? Qual é a mensagem que você quer passar com isso? O que é que Juvenal queria dizer com isso? Que quando aqui está ok, todo o resto está ok. Vocês já viram aquelas gordinhas felizes, de bem com a vida, bem resolvida? O sangue pode dar no meio da perna, ela está gorda, com estria e está feliz. Eu, quando era adolescente, sabe aquele amigo da turma que achava que ninguém, ele não pegava ninguém? Eu digo assim, ó, fulano não pega nem virose. Que o bicho era feio, judiado. Um amigo meu, magro, magérrimo. Lembra daqueles, vocês não vão lembrar, que eu tô com 40 e... Mentira, eu tô com 32. Tô brincando. Aquele celular flip da Motorola, ele usava na cintura, ele vai cair para frente com o peso desse celular. E nós, amigos, tínhamos homens muito mais interessantes, muito mais bonitos, charmosos, com corpos mais atléticos. Gente, a gente ia para a festa. Veja o que é autoestima. Veja o que é mente sã. Fábio pegava todo mundo. O resto do grupo não pegava nenhuma virose. Se fosse nos dias de hoje, nem um Covid-19 a gente pegava. Ele sim. Ele era empoderado. É uma palavra nova que faz parte do universo feminino, vem se trazendo pelo movimento feminista, empoderamento, empoderar-se, né? Que isso tem uma correlação com a estética fantástica, porque você, quando estimula a autoestima daquele sujeito que está em baixa, por uma questão de autoestima mesmo, que ele realmente almeja, ele sonha, ele deseja ter aquele rostinho, ter aquele tratamento que você pode, com intervenção, resolver, ele vai sair do teu consultório felicíssimo. Ele vai estar
fazendo um link com a mente sã. Às vezes ele está com a mente sã e o corpo não corresponde. Quando eu falo desse amigo, que ele era muito empoderado, ele era muito bem resolvido, eu achava isso fantástico. Aquilo para mim foi uma lição de vida. Eu compartilho isso com vocês com muito carinho. E espero que vocês abracem a estética com todas as personas, com todas as máscaras, com todo o carinho que a gente almeja ter. Por quê? Todo dia e cada paciente é uma intervenção diferente. A mente sã e o corpo sã. A arte de externalizar a beleza cabe a você. Você é que tem essa dádiva nas mãos. Lembra do que eu falei? Cabe a você. Parabéns, muito obrigado. Agradeço a cada um dos colegas que estão aqui. Fantásticos, feras, eu assim estou felicíssimo de estar abrindo o congresso como psicólogo, né? E eu parabenizo cada um de vocês. Eu estava olhando os temas, são fantásticos. Espero que a gente possa trocar figurinhas depois. Eu me ponho à disposição, tá? No Instagram do congresso vocês podem encontrar nossos contatos e aí a gente vai poder juntos trocar ideias. Eu estou disponível e contem conosco, tá bom? Tanto o Espaço Terapias, ao Dr. Amâncio, Dr. Micael, que tem sido um parceiro fantástico. E aqui eu tento trazer uma mensagem para vocês. Pessoal, a vida é agora. Faça de cada consulta, faça de cada intervenção a sua melhor arte. Beba daquela fonte que Narciso foi tão belo. Faça com que seu paciente saia do seu consultório desejado por tudo e por todos, de forma saudável. Faça com que o seu paciente possa acreditar que ele pode, porque quando o Cristo fala na teologia, nós vemos 2 maiores mandamentos. O Cristo fala para quem é cristão: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ei, peraí. Amar quem como a ti mesmo? O próximo. Certo. Eu vou amar o outro como quem? Como eu. Como eu. Como a ti mesmo. Como você. Então a gente só dá o que tem. A gente só vai dar amor quem tem. Então, quanto vem para o consultório, quanto vem trabalhar estética, quanto vem fazer tese, quanto vem fazer ciência, que é o que vocês têm mais feito, tu tá amando como a ti mesmo, porque você foi imbuído desse amor, desse cuidado, desse carinho, para poder compartilhar com o outro. Tá bom? Grande abraço, parabéns e conta conosco. Muita paz. Tá gravando agora. Faz o que agora?